Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Fala Sério. Hoje nós vamos falar muito sério a respeito de um assunto que não chega a ser tão novidade assim, mas que especialmente nas últimas semanas tem recebido um espaço marcante na mídia e merecidamente, não é, meninas? Que é algo que a sociedade patriarcal muitas vezes legitimou através dos séculos como sendo algo normal. E não tem nada de normal, nada de saudável nisso, não é, gurias? Vamos então falar hoje muito sério a respeito do assédio sexual. Vem comigo, vem com a gente, porque o programa está só começando. Fala sério! Fala sério aí! Fala sério! Fala sério! Ai, fala sério! E eu já estou aqui ao lado das minhas convidadas, para lá de especiais como sempre, Marlise Real, psicóloga, não é, Marlise, que vai falar um pouquinho aqui conosco a respeito deste assunto tão polêmico e tão importante de ser discutido cada vez mais, não é mesmo, Marlise? Carize Santos Miller, também a nossa convidada de hoje. Júlia também, nossa convidada Júlia. Obrigada, menina, por todas vocês estarem aqui hoje conosco discutindo esse assunto. Vamos iniciar então falando, afinal de contas, o que configura um assédio sexual, Marlise? Bem, primeiro assim que eu agradeço o convite de estar aqui com vocês. Não podia dizer não para a Fernanda, que me ligou, né, que se eu podia vir. Não, outras vezes não pude vir no teu programa, né, porque nem sempre a gente tem disponibilidade. E esse assunto realmente fecha com o título do programa, que é Fala Sério. É algo assim muito sério falar do assédio sexual, né, porque envolve, não é só duas pessoas, envolve a história dessas duas pessoas, né, e isso virou muito público e muito falado sem que nós conhecêssemos essas histórias, né? Então tem que ser falado, mas nós temos que ser cuidadosos, né? Claro. Cuidadosos. O assédio sexual é realmente, eu não vou dar uma definição científica, mas é todo aquele digamos, aquelas palavras, aqueles gestos que está induzindo o outro sem que o outro permita, né? Sem que o outro permita a um contato sexual, né? Seja ele de olhares, de ouvir piadas ou de passar a mão, né? E ele se configura de uma forma, né, que vai deixando a outra pessoa constrangida, né? Se é criança, como há pouco nós falávamos, e parece que isso vai ser levantado, a criança não entende que esse assédio está sendo feito dessa forma, porque em crianças, realmente, quando é feito, são por pessoas conhecidas e que a criança confia e gosta, né? Então, ela custa muito entender, né, sobre isso, e isso lhe traz problemas bastante sérios, né? Mas eu acho que o tema é sério, é importante, né? Tem que hoje abrir a boca, como se diz sobre isso, tem que abrir a boca, mas tem que se ter muito cuidado quando vamos avaliar o que aconteceu com a outra pessoa, porque não é só duas verdades, a verdade dele que abusou, se for o caso, porque nós temos situações inversas, né, das mulheres também abusarem, e nós não temos só duas verdades, nós temos muitas verdades. É por isso que hoje se toma muito cuidado, não só na área da psicologia, mas principalmente na área da delegacia da mulher, por exemplo, onde eles têm que serem muito cuidadosos em tudo, inclusive quando afastam esse homem do contato da mulher, porque esse afastamento pode trazer 1000 consequências, e nós temos visto aqui na cidade de Pelotas consequências terríveis de homens que já foram afastados por serem violentos, por serem agressivos, e mesmo assim, sob cuidados e vigilância, eles fizeram atos super intensos com essas mulheres, né? Então é muito sério o que nós vamos compartilhar aqui, conversar, né? E hoje temos muitos estudos nisso, né?
muitos estudos, muitas pessoas preocupadas. Eu lembro, e acho que convém, eu lembro, eu sou psicóloga há 37 anos e eu trabalho com famílias, com casais, e num dos congressos que eu fui, eu conheci a Safiotti, é o sobrenome dela. Ela era idosa já e ela trabalhava com crianças abusadas. Hoje ela já faleceu, não sei há quanto tempo. E o que eu mais fiquei impressionada é que na palestra dela ela abriu dizendo: nós vivemos num país pedófilo. Nós vivemos num país pedófilo, onde todos os homens, sim, todos, desculpa a palavra, não é todos, né? Onde os homens se permitem viver, se relacionar sexualmente com mulheres que nem passaram da puberdade. E ela lutava contra inúmeras coisas, como os livros dela estão aí, a vitimização das crianças, a vitimização das mulheres, né? Então, e hoje temos outros trabalhos, trabalhos feitos com os homens abusadores, né? Nem todos os homens, nem todos, é claro que nem todos são abusadores, né? Mas esse grupo de abusadores também tem histórias atrás, histórias tristes, dramáticas. Eles também foram abusados. Com certeza foram abusados de alguma forma. E tem trabalhos, e isso é preocupante, porque na verdade ninguém quer trabalhar com eles, porque a gente fica com raiva deles. A gente, eu me refiro, nós profissionais também. Então são alguns profissionais que conseguem trabalhar com esses homens, porque na verdade eles despertam rechaço, raiva, que, né, tanto que nos próprios presídios alguns são... Assim como muitas mulheres acabam ficando com sequelas e até se tornando prostitutas. Isso mesmo, com certeza. Né? Por causa disso aí. A gente Isso. teve recentemente, uns anos atrás, a Xuxa falando que ela foi abusada sexualmente. E aí todo mundo ficou, não precisava ela ter falado. Ela precisava falar, então ela falou. Eu não tiro a razão dela. Imagina de ser abusada e ter que trancar aquilo. E ela tem 20 anos, né? Porque ela foi revelada. Deve ser brabo, né? O resto da vida. Eu, inclusive, trouxe agora, para te mostrar, até disse, vamos falar muito pouco disso, porque quando a gente traz o que escreve, né? Eu escrevo, parece que a gente está fazendo propaganda. Eu digo, fala muito pouco, mas exatamente... Os casos que eu citei ali, é só uma entrevista, essas mulheres eram adultas, são 10 entrevistas, a primeira consulta, elas eram adultas, na terceira idade, e elas precisaram contar para alguém, elas precisaram contar para alguém o que tinham sofrido na infância, e elas nunca fizeram terapias para isso, e elas foram desenvolvendo mecanismos para não serem doentes, para serem mais saudáveis, para criar os seus filhos saudáveis, para terem relacionamentos saudáveis, porque fica essa marca que tu dissesse. Até mesmo porque tem algumas pessoas que têm mais dificuldade para... Eu já não tenho essa dificuldade de me comunicar. Como vocês estão notando. Eu sou bem comunicativa. Que nós queremos, não é, pessoal? E não me faz mal, assim, eu não deixo... O que está me fazendo mal, seja o que for, eu falo na hora, né? E tem pessoas que têm essa dificuldade, ou por vergonha, por timidez. É que nós também temos que enxergar a época, né? Hoje, uma mulher que tem 80 anos, ela nasceu na época que não se podia falar. Mas hoje em dia ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente que não fala. Mas é por isso que é tão importante, não é, pessoal que está em casa, que isso seja cada vez mais conversado, cada vez mais esclarecido. Isso aí é de cada um, com certeza. Claro, e a certeza. Marlise falava, né, Marlise, deste livro que ela lançou recentemente, que é Imperdoável, Abusos Silenciados, que é justamente, não é, Marlise, essas experiências dessas mulheres que muitas vezes passaram por uma vida inteira não tendo com quem contar, né? Exatamente. Superaram esse drama que é muito grande, praticamente que sozinhas. Isso, e com muita dificuldade, né? Então, claro, hoje as mulheres estão sendo super incentivadas a falarem, a buscarem ajuda, né? A darem parte, né, desses homens, né? Ao mesmo tempo que temos o silêncio ainda. Temos pessoas que não contam, que ficam dentro dos lares, e não importa a classe social, aonde mora, isso acontece em todas as classes sociais. Então, é preciso que seja falado, mas é preciso que aqueles que escutam essas histórias também não saiam feito leões para cima deste ou daquele,
porque é fácil distorcer, né? É muito fácil distorcer e é muito fácil culpar uma única pessoa. Então, são várias histórias. Então, por isso que é muito complicado, né? Complicado. E a Organização Internacional do Trabalho e Assédio, ela destacou algumas características de situações que, de certa forma, poderiam favorecer o assédio sexual, né? Que ele ocorra. E ela diz a respeito do assédio sexual o seguinte: assédio sexual pode ser definido como avanços de caráter sexual não aceitáveis e não requeridos, favores sexuais ou contatos verbais ou físicos que criam uma atmosfera ofensiva e hostil. Pode também ser visto como uma forma de violência contra mulheres ou homens e também como tratamento discriminatório. Quer dizer, na realidade, é aquele avanço sexual, falando de uma forma mais simplificada, digamos assim, em meio a tantos parênteses que nós temos que abrir, não é, Marlise, que tu bem disseste no início do programa, no sentido amplo, é toda forma de avanço sexual que não foi consentida. Sim. Né? Porque isso é o principal. É o principal. Não foi consentida, seja por uma mulher adulta, seja pela criança que tem outro vínculo com aquela pessoa. Com né? certeza. Porque os maiores abusadores das crianças, queiramos ou não, é a família. É a família. São os pais, os padrastos, os tios, os padrinhos, o amigo íntimo da família, onde a criança conhece, né? O marido da babá. Isso. E onde aí a criança são conhece de alguma claro. forma e ela fica confiando naquelas pessoas. Mas acontece que isso que tu colocasse agora, uma mulher adulta também precisa permitir que isso seja feito. Né? Claro. Que é uma grande discussão, onde se fala de que algumas mulheres adultas permitem. Só que aí não justifica que estes homens façam. Né? E eu acho que entra com os assuntos que tu trazias Claro. no intervalo. Né? Como nos vestimos. Não justifica que um homem diga coisas, mas depende do... da ocasião, como que tu vai. É que nem dizer a ocasião faz o padrão, né? Tu tem a tua casa, sabe que a nossa cidade está muito violenta, o país está muito violento. Tu não vai sair e vai deixar a porta aberta para o ladrão entrar. Então é a mesma coisa, gente. A gente está sabendo que a gente está vivendo, infelizmente, a gente está vulnerável a qualquer tipo de assédio, né? Então a gente também não vai sair se derramando, né? Tenta por proteção, por segurança. Tenta também se manter. Não, e porque também, assim, ó, vocês, nós estávamos falando no intervalo, tem roupas apropriadas para todas as ocasiões. Tem. Né? Por exemplo, essa discussão é uma discussão ampla e grande nas escolas, onde, por exemplo, eu já trabalhei com algumas escolas onde um professor assinalou que tinha determinadas meninas não se vestiam adequadamente para a sala de aula. E aquela do vestido rosa, como é que é o nome? Geise Arruda. A Geise Arruda ficou famosa, mas isso é um caso isso aí. à parte, né? O que aconteceu nessa... Isso aí. O que aconteceu nessa escola? O mundo escolar, em algumas escolas, é muito feminino. Esse professor não teve apoio, que todas as meninas podem se vestir do jeito que quiserem. Eu, pessoalmente, não acho que todas devem se vestir para ir à escola de manhã do jeito que quiserem. Até por uma questão de saúde também. De tudo. Agora, o inverno frio, exatamente. A menina vai com a barriguinha de fora, com a cintura, daqui a pouco mais é uma infecção de urina. É uma série de coisas, além do abuso que pode sofrer no caminho da escola. Isso aí. Não justifica o abuso, mas é inadequado, né? E a menina que sai à noite para a festa e bota a roupa que quer, se maquia como quer, etc, ela tem que saber que naquele meio vai ter homens educados, que não vão assediá-la, e vai ter homens que nós não sabemos se são doentes, o que eles têm, se eles beberam, se eles usaram drogas, e que vão ir para cima dela. Não vão ir para cima da outra que está diferente. Que é culpa dela. Isso aí, isso mesmo. Não é culpa dela. Isso aí. Não é culpa dela. Só que ela, por si só, tem que se proteger. Isso aí. Adequadamente. É a educação, como tu falavas. Tem a ver com a educação familiar. Mas, meninas, ocorrem casos, por exemplo, que nós estamos falando, claro, que uma determinada vestimenta poderia favorecer que homens que não são tão educados assim para esse quesito. E que têm doenças, né? Ou que tenham doenças, possam cometer esse ato.
Mas e nos casos em que as mulheres não estão vestidas? Porque não existe uma vestimenta correta, um padrão de se vestir, porque acontecem casos de mulheres que não estão vestidas inadequadamente e também sofrem violência. Pois por isso mesmo né? que a gente Será que nós não falou. estamos culpabilizando as mulheres pela Não, roupa que ela veste? Não, ela até assinalou, acho que fala, não é a culpa da mulher. Não é por culpa da mulher e não é por causa da Da roupa. que ela está vestindo, mas simplesmente porque existem essas pessoas que fazem tanto. Olha, eu já saí de casa, isso já aconteceu, isso deve ter acontecido com todas aqui em determinadas ocasiões. Eu saí de casa toda desarrumada, bem pregadinha, doméstica mesmo, sabe aquela assim, ó, chinelinho de dedo, paninho na cabeça, aventalzinho. Sim. E um carro simplesmente parou. O cara parou, queria sair comigo, imagina, dar uma volta comigo. Eu olhei, mas olhei assim pra mim, olhei pra minha roupa e digo, mas esse cara é doente. Isso aí? Esse cara é doente, o cara parar o carro perto do meio-dia, eu tô desgualepada. Né? Se eu tivesse um avião, uma nave, né? Ainda que ele me desse uma cantada, mas aquele momento não era propício. É simplesmente um tarado Isso aí. Com que certeza. parou o carro. Agora, Claro. tu imagina se eu tivesse... Porque tem homens que são assim, que eles gostam exatamente disso, que a mulher esteja recatada, dona de Exatamente. casa, que gosta até de senhoras. Que diga não, que a mulher resista. grávida, que a mulher É. resista, que a mulher esteja grávida também. Isso aí. Pois é. Existem esses casos, né? Isso aí. Então aí é que não entra a culpa, não é culpa da mulher. Claro, claro. Isso é Sem importante dúvida, ser não é assinalado. culpa da mulher nem só da vestimenta, são Gente, vários fatores. Vários fatores, mas é isso aí. Agora, nós não podemos deixar de enxergar que algumas mulheres gostam da paquera e de serem olhadas. E elas estão dando esse incentivo, né? Elas não estão se protegendo adequadamente. E aí, quando nós damos esse incentivo para alguém, nós mulheres ou o homem nos dá esse incentivo, se está mais sujeito, dependendo do lugar, do acontecer. O caso que tu colocaste, tu indo, não, essa pessoa se achava poderosa, se achava que tudo podia, ou estava louco, ou tarado, como tu disseste. Sim, imagina. Porque tu não estavas, né? Agora, se nós estamos num lugar onde a pessoa realmente, ela está paquerando, ela está horas olhando, ela está horas, né? E o cara chega, não justifica Nada. ele bater, abusar, etc. Não justifica. Mas ela É uma sabia do situação perigo. de maior Isso que eu risco. digo. É uma Sim. situação de risco e ela sabia do risco, né? Então, pessoal, como a Marlisa estava falando, existem circunstâncias de maior risco e é importante que a mulher esteja ciente disso, não é? Marlisa e Carize também concordam com essa opinião. E a mesma Organização Internacional do Trabalho e do Assédio, ela fez alguns apontamentos a respeito de situações, então, onde isso possa ocorrer mais facilmente, que é no caso de uma aquele que comete o assédio, muitas vezes está numa posição hierárquica bem acima, né? Ou seja, aí nós podemos puxar, e agora a Júlia vai contar um pouquinho, né, dessa experiência, né? Júlia, Carize também. Parabenizo as meninas por terem a coragem de estar aqui conosco, né, dividindo isso conosco, não é, Marlise? Porque é necessário muita coragem, né? Porque é uma situação muito difícil, que mexe muito com a gente. Eu particularmente, falar sobre esse assunto é difícil, é complicado, né? Então, agradeço muito a presença de vocês por estarem aqui justamente dividindo isso conosco, discutindo um assunto que é tão importante, né, meninas? Então, a posição hierárquica, né? Geralmente aquele patrão, alguém que está acima, né, daquela mulher que está no trabalho, enfim, que pede favores sexuais, como acontece muito frequentemente, em prol de um cargo a mais, ou de um salário maior, enfim, né? É o tipo de coisa que acontece bastante. Como a Carize estava falando agora, antes de nós começarmos a gravar, parece que se observa, e isso o estudo da Organização Internacional do Trabalho também pode comprovar, que existem determinados espaços, geralmente a classe mais humilde, que talvez esteja sujeita a esse tipo de coisa mais frequentemente. Sim. É isso, Carize? Mas, como eu te falei, é tanto na classe mais pobre, como eu observei em Existem dois todas as casos. classes. Em dois Mas casos. segundo a Mas organização, aparece mais pelo seguinte, como eles estão mais vulneráveis, um pátio menor, uma casa menor, num lugar onde as pessoas têm menos acesso ao estudo ou não querem, porque o acesso nós temos, a internet está aí para dar, mas aí cada um usa do jeito que quer.
Envolvidos com outras envolvido coisas. com outras coisas. A música está aí também, porque a música faz... Eu trabalho com música, então eu sei que essa parte, a música é o nosso alimento diário, né? Que a gente se levanta, vai limpar uma casa, o que tu faz? Tu liga um rádio. Tu tá vendo TV, tá dando uma propaganda ali, tem uma música tocando. Né? E isso contamina muito o ouvido das pessoas e os pensamentos também. Né? Tu tá vendo uma novela, tu acaba te contaminando com aquela série que tá dando ali, aquele personagem que tá dando isso aí. Para quem tem, não é só para quem é pobre, até para quem tem dinheiro, mas infelizmente a gente consegue ver mais, porque como essas classes são mais pobres, então quando acontece um assassinato, um estupro, ou qualquer uma coisa, a primeira coisa que aparece, aconteceu lá no Getúlio Vargas, aconteceu lá no Dunas, aconteceu lá no loteamento Osório, né? Mas aparece também, mas só que acabam abafando mais, por causa da classe social, eles têm mais pudor, aquela coisa, mas o que não justifica nada e nem tapa, porque todo mundo sabe, acaba botando só com a peneira, não vou dizer que toda a cidade não vai ficar sabendo, mas uma boa parte dela vai ficar sabendo igual, mas de certa forma, como a gente não tem tantas oficinas que faz falta, oficina nos bairros, para ajudar os pais, as crianças, que hoje em dia não sabem mais brincar. Hoje em dia elas brincam de se pegar pau por causa do namorado, de um bandido, bandido e ladrão, mas com pano na cabeça, caracterizado ali, né? As músicas de baixo calão, os pais estão se embriagando, estão se drogando. Isso tudo ajuda, né? Então, isso tudo ajuda. Eu tive numa casa de uma amiga aqui na Dom Joaquim que ela estava apavorada. Um pátio enorme, ela na cozinha não conseguia me ouvir falar porque o vizinho estava com o rádio a todo volume que sacudia a casa da mulher, né? Então, não é só uma questão, é uma questão de educação mesmo. Quer dizer que existe uma sexualização que começa muito cedo hoje em dia. Muito cedo, e a parte cultural que eu digo que eu volto a dizer, a música, o teatro, né? Ela contribui muito, muito mesmo. Nós tivemos agora, para tu ver que a arte ela contribui, nós tivemos agora o BBB, eu não gosto daquele programa, mas a gente se obriga sem querer a ficar sabendo, ou seja pela internet, ou uma horinha que tu está vendo o Jornal do Almoço ali, e aí passa a propaganda do BBB. E tu mata a charada. Tivemos no BBB, não é? Meninas, um caso, né, que aconteceu no fim de assédio sexual. Assédio sexual, mas a guria também estava manipulando, tanto que ela saiu da casa já de mal com o cara, estava apaixonada. Quando vê, já saiu. Né? Então, isso tudo já alimenta essa agressividade que as pessoas estão tendo umas com as outras. E ela é vista como exemplo. E tá pior. Eu conheço esse tipo de agressão, eu conheço de agressão sexual desde guria, desde menina, né? E aí diz assim, como, Carize? Não, isso aqui eu estou falando, mas eu tenho certeza que quem está me ouvindo agora já passou também. Com certeza. Eu não vou dizer que 100%, mas uns 90% eu tenho certeza que passou. Se não aconteceu consigo mesmo. Aconteceu com um amigo, aconteceu com alguém. Um primo, um parente. Claro que não chegou às vias de fato, porque também eu não deixei, né? Sim. Mas que já aconteceu quando eu tinha 11 anos, eu fui perseguida na rua, consegui entrar ligeiro para dentro do prédio onde a mãe morava, fui buscar um doce. Imagina. Quando eu cheguei lá para buscar um doce, aquele carro atrás de mim. Sim. Era uma mulher. Imagina. Tarada, uma mulher atrás de mim. Depois, com 14 anos, me aconteceu de uma outra mulher, onde eu morava, no Getúlio Vargas. Eu trabalhava lavando louça para uma senhora que fazia doces e salgados para fora, onde eu aprendi a trabalhar também, né? E a mulher começou a me assediar, que estava apaixonada por mim, que não sei o quê. Eu falei para minha mãe. Que confusão fica. Eu estudava de noite. Um dia eu estou tomando banho, quando vê a mulher entra no banheiro, pelo amor de Deus,
Que absurdo. E eles lá consentindo que a mulher entrasse e me visse nua no banheiro. Eu era uma menina. Aí contei para a mãe, tive que sair do lugar, né? Depois, outra vez, foi um casal que tinha uns quantos filhos. Eu nunca percebi nada do cara. Porque assim, a gente quando é novinha demais, sabe que a gente é fresquinha, né? A gente é fresquinha. A gente bota batom, a gente descobre o batom, a gente descobre o vestido. E quer se vestir como a mãe, né? A gente quer, a gente como quer. a irmã mais velha. Que é a primeira referência. Que é a né, primeira na vida de referência. mulher. Eu queria ser uma moça, né? Sim. E um dia o cara chegou lá na porta da casa da mãe e bateu palma. Dona Tereza. Aí a mãe, o que é? Aí eu tinha dito, mãe, se alguém me chamar, porque eu vivia cuidando do filho de todo mundo, né? Chama a Carize ali, que a fulana lá teve um dor, foi parar no hospital, vai ganhar bebê, e nós vamos lá e eu vou não sei aonde, eu preciso que cuide dos meus filhos. Como era um caso de parto, não, mas as crianças já estão dormindo. Me levantei. Cheguei lá, como ele era dono da casa, eu te juro, eu não percebi nada. Ele meteu a chave na porta e eu não dei bola, porque a casa é dele, ele tem a chave da porta. Tinha acesso. Tinha acesso à casa. Quando eu entrei, chamei a esposa dele, não tinha ninguém em casa. Nossa. E ele veio se declarar para mim. Meu Deus do céu. Imagina a situação, né? Guria, Nesse eu momento. passei assim, quase 1 hora para conseguir sair daquela casa. E ele ainda me deu uma torcida, porque eu consegui fugir, né? Ele me torceu as costas, assim, ficou 5 dedos nas minhas costas. Aí, eu cheguei em casa apavorada, chorando, disse, mãe, pelo amor de Deus, o fulano lá me fez isso, isso, isso. Aí eu falei até aí na delegacia, a mãe disse, mas tem a fulana que tem um monte de filho, e que não sei o quê. Eu digo, mas eu vou contar para ela. Fui lá, contei para ela, ela está com ele até hoje. E eu que sou a culpada. Acontece isso. Tá? Isso é super importante, assim, É. porque essa verdade que se conta para a mulher do homem que faz isso, pode não acreditar e recai sobre ti. Por outro lado, eu acho que super importante, a tua mãe te acolheu em todas as vezes que tu te queixasse, né? E às vezes nós podemos ter mães que não acolhem. Não, mas geralmente é quando elas têm marido, né? Exatamente. Mães que não defendem a criança, não defendem o adolescente, mandam de volta para o mesmo lugar que é perigoso, né? Que a filha já está avisando, né? Então, aí, para quem se corre? Então, tu tivesse a esposa dele, bom... sabe lá o que está vivendo. Agora, o mais importante foi que a tua mãe te Eu não acolheu, cheguei a ir na delegacia, porque o que aconteceu? Ele me torceu as costas, eu simplesmente me afastei deles. Como ele não me procurou mais, porque a mãe ameaçou, né? A mãe disse, olha, se tu voltar a incomodar minha filha, eu vou na delegacia. A tua mãe te defendeu, né? Eu vou na delegacia, eu vou da parte de ti. E como ela tinha já 5 filhos com ele, e ela vivia com ele, né? Ele que trabalhava e sustentava a casa, a mãe acabou deixando por isso mesmo. O que hoje eu já não agiria assim, eu iria. Claro. Eu iria Depende até o da final. época, depende do momento. Mas na época a mãe achou, não, deixa assim. Claro. Né? E depois, uma vez já tinha quase 20 anos, para ver quantas vezes me aconteceu. Eu ouvi na rádio, Tupãci. Aquela hora que dá dos empregos, né? Precisa-se de uma moça para vir trabalhar na lancheria. Era na Saldanha Maria, mas eu vou saber se a Saldanha Maria era perigosa ou não, ou se não. Eu queria era trabalhar, né? Claro. E era de tarde. Que mal havia eu ir de tarde num trailer. Cheguei lá, o cara, não, pode começar agora. Mandou eu entrar, e eu sempre me dei bem com as panelas, né? Já fui lá, já tinha bauru para fazer, tinha lanche, tinha pastel, tinha isso, tinha aquilo. Eu notei que o cara me olhava meio assim, né? Estranho. Aí quando chegou a hora de eu soltar, ele me deu o horário certinho, né? Eu ia acertar o meu cash para ir embora para casa, né? Faltou luz. E tinha um casal de namorado assim, tomando uma cerveja e comendo um lanche que eu tinha acabado de fazer. E o cara veio e se encostou em mim. Aí tu vai dizer, tu é agressiva? Não, eu fiquei assustada. Não esperava. Não esperava. Ele veio para cima de mim no escuro, com a luz apagada, estava toda a avenida no escuro. Sim.
Olha, para te dizer que eu não peguei nem o dinheiro do pagamento. Eu peguei uma faca ligeiro e fiz assim para ele, vem que tu vai ver uma coisa. Tá? A única coisa que ele tinha me dado era os vale. Eu não sei se ele fez de propósito ou se ele realmente era um tarado. Ele achou propício. Ele viu que tinha faltado a luz e veio para cima de mim e eu saí disparando, né? Nunca mais botei meus pés lá, não recebi. Ainda sorte que ele me deu o tal dos vale antes. Ele já tinha separado os vale. Claro, e essas pessoas, esses homens, eles não fazem uma única vez, né? Não, isso aquilo ali ele já estava acostumado. Exatamente, acostumados, fazem, e cada rejeição desperta neles mais desejo de fazer. E aí fica uma Eu tinha uma mais roda medo viva, né? de... O que é complicado. Veio, eu saí no escuro, Que é na falta de complicado. luz, com toda aquela avenida que é perigosa ali, a Saldanha Marinha, sempre foi perigosa aquela passada ali de noite, né? Não, e isso tudo é lastimável, e tu falasse agora há pouco, né? Nós estávamos falando da violência. Isso tudo é muito triste, porque essa violência sexual, essa violência da briga, essa violência do roubo, essa violência política que acontece, que todo mundo pode tirar de todo mundo, ela vai nos aprisionando cada vez mais, né? Agora, sem dúvida, esse assédio e a violência sexual, ele é marcante porque essas marcas, elas ficam sempre na vida. Não, ou isso... tu fazes diferente na tua vida quando cresces, ou tu corres Não, eu aprendi a me defender daí. Eu fui obrigada a aprender a me defender. Claro. Então, o que eu faço? Eu saio para vender meus doces, a entregar. Hoje eu passei um batonzinho, me arrumei. Mas não pensa, pode perguntar para a Fernanda. Eu não ando arrumada durante a semana. Sabe por que eu não ando arrumada? Porque se tu bota um batom, é porque tu botou um batom. Se tu te arruma demais, é que tu te arruma demais. Então, eu passei a me vestir assim... Dia a dia, quando eu me arrumo muito, o pessoal diz assim, agora mesmo a Fernanda disse assim pra mim, ai, Carize, como tu tá arrumada, tu tá bonita. E eu digo, claro, eu vim pra TV, né? Eu disse pra ela, quando eu vou cantar, eu vou me apresentar num show qualquer, eu me arrumo, tá aqui o Zé que o diga, me arrumo toda, vou toda de árvore de Natal, né? Sim. E todo mundo, como ela tá bonita. Tá lá as fotos no Facebook, eu linda, maravilhosa. Mas durante a semana, se eu vou entregar um doce, às vezes eu saio até de touca. A touquinha da cozinha, sabe? Eu já saio de touquinha mesmo. Eu sou do... Eu saio. Não, eu saio. Mas é porque eu sofri muito. Muitos trabalhos da psicologia sobre isso, que exatamente muitas mulheres, elas passam a não se cuidar como deveriam, né? Por causa disso aí. Por causa do que e eu me sinto mal. Se um homem me olhar demais, eu me sinto mal. Pelo medo, pelo trauma. Mas, meninas, nós vamos continuar falando sobre isso depois dos comerciais. Já voltamos. Fala sério. Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Ai, fala sério. À procura de um espaço onde encontre tudo para o seu pet? Esse lugar é a Point dos Bichos. Dos peixes que embelezam e dão vida a qualquer ambiente. Aos fofinhos roedores, como o hamster chinês e o esquilo que cabem na mão. Apaixonado por aves? Elas também estão aqui. Belas, raras e com a licença de comercialização permitida. Quem tem gato ou cachorro, os mais variados tipos e tamanhos de caminhas. É isso mesmo que você ouviu, Totó. E também roupinhas top com os melhores preços da cidade. A Point dos Bichos ainda tem a parte de medicamentos, perfumaria, rações e brinquedos que vão divertir a bicharada. São muitas novidades, como esses produtos importados que mantêm a água fresquinha.
A PET funciona de segunda a sábado, das 9 da manhã às 8 da noite, sem fechar ao meio-dia. No domingo, das 10 da manhã à 1 da tarde e das 5 da tarde às 8 da noite. A Point dos Bichos fica na Rua Almirante Barroso, 2527. À procura de móveis para o seu escritório? Que tal uma dessas cadeiras ultramodernas, coloridas e com material de qualidade? Todas, é claro, com garantia certificado ABNT. Modernidade, conforto e qualidade para o seu lugar de trabalho. Inclusive no salão de beleza. Os melhores produtos que vão deixar seus clientes ainda mais satisfeitos. E tudo pelo melhor preço. Monkel Móveis, uma combinação de modernidade, conforto e qualidade à sua espera. Praça Piratinino de Almeida 27, telefone 53 3225 0449. Site monkelmóveis.com.br. Materialize seus sonhos. Na hora de pôr a mão na massa, passe primeiro da Ferragem Sanches. Aqui você vai comprar toda a linha de ferragens em geral, com qualidade e o menor preço da praça. A Ferragem Sanches é uma loja preparada para oferecer o que há de melhor na linha de material elétrico e hidráulico. Uma infinidade de máquinas portáteis e tudo o que você precisa de ferragens em geral. Tranquilidade total. Quando o assunto for eletricidade, deixe tudo por conta da Ferragem Sanches. Se você vai pintar, pinte primeiro em nossa loja. Você vai ver que tintas Coral, assim como Thinner e solventes são sinônimo de qualidade e durabilidade. Ferragem Sanches. Esta empresa merece sua confiança. Visite e comprove. Aceitamos cartões Visa, Master, Banricompras e Percard. Qualidade você compra aqui. Ferragem Sanches, Avenida Domingos de Almeida, esquina Barros Cassal. Fone 3228-4188. Fala sério. Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Ai, fala sério. Voltamos com o programa Fala Sério. Agora, no intervalo, antes do intervalo, a Carize nos contou um pouco dessa experiência que ela teve com assédio sexual, seja na rua, muitas vezes, né, Carize, ou mesmo no trabalho, que acontece muito frequentemente. E a Júlia também pode contar um pouquinho sobre isso, né, Júlia? O que foi que aconteceu contigo também, não é? Sim. Eu sou filha, como eu estava contando para as meninas, eu tenho 7 irmãos, né? Uma grande família. Então nós sempre estávamos muito envolvidos, né, em questões escolares, porque como os pais trabalhavam, nós ficávamos muito mais tempo na escola. Então eu sempre tive habilidades com crianças, né, e então eu me apegava muito a isso na escola, eu ajudava em projetos, né, mas eu ainda era muito menina, mas comecei a trabalhar já com voluntariado aos 13 anos. E aí tinha um professor que eu tinha muito carinho, muito apreço, porque eu acreditava que ele me incentivava a ser uma melhor professora, né, para o futuro. Eu ainda era nova, e aí um dia ele passou a mão em mim. Eu tinha 9 anos, eu me lembro como se fosse ontem. Eu estava subindo as escadas de saia, e nisso eu tinha 10 anos. E ele passou a mão, e aí eu me assustei com aquilo. E aí entrei para a sala chorando. Aí a minha professora perguntou: Júlia, o que aconteceu contigo? E aí eu chorei, liguei para minha mãe. Aí na época eu contei para ela, eu fiz um alarde, porque eu era menina, mas eu sabia que aquilo era errado. Mas como meus pais pouco conversavam comigo sobre isso, né, porque eu acho que eles acreditavam que a gente estava sempre super protegido por ser uma família grande, aí aquilo morreu. Aí aos 13 anos eu comecei com a banda da escola, e na banda a gente usava sainha, e aí isso para mim tinha ficado adormecido, eu não me lembrava mais. Aí eu lembro de estar, a gente marchava, né, e o professor disse assim: Júlia, levanta bem a perna, bem alto. E aí, claro, eu precisava estar, aí não mais alto, para ver as partes íntimas, né? E aí que era, né, o traje que a gente usa por debaixo, toda menina, né, vocês sabem.
E aí aquilo começou a crescer, só que foi crescendo cada vez mais e mais, até ele me dar a mão, pedir beijo. Nunca aconteceu, mas isso para mim ficou muito forte, né? Aí até que custou muito, gente, foram quase 10 anos eu sofrendo com isso, porque a escola, aí claro, fui crescendo, aí fui anos iniciais, fui para ensino médio, e aí eu sofri muito com isso, é meio difícil. E esse mesmo professor que fez contigo? O quê? Esse mesmo professor? Sim, e ninguém fez nada quando tu contou na escola? Porque na época, para mim aquilo era uma coisa, não digo normal, mas era uma coisa que eu achava que não ia passar daquilo. Eu pensava, vou seguir, mas não vai passar disso. Eu pensava, e eu não me via como algo tão errado. Até que os meus colegas meninos começaram a dizer, Júlia, tu não faz trabalho em grupo com a gente. Quando eu fazia, ele não deixava. E ele me chamava não pelo nome, Júlia. Todos os colegas chamavam pelo nome, o apelido, Ju, alguma coisa. Ele me chamava de Mulher Maravilha na aula. Só que quando tu é menina e tu tem o teu professor como exemplo... É mais difícil ainda saber como lidar com isso. Né? Tu não acredita que aquilo esteja acontecendo. E muitas vezes também as vítimas, não é, Marlise, que passam por isso, elas se sentem inclusive culpadas, não é? Sim. Eles se sentem inseguras, com medo de falar sobre aquilo isso. que a gente estava falando, assim, os pais e os professores a gente quer que olhem para a gente com admiração, né? A gente quer agradar, então é por isso que a Júlia diz que ela, como menina, achou que não ia passar daquilo, se dava conta que estava errado, mas não conseguia fazer nada. Mas que eu fiquei mais pasma é tu contar na escola e eles não fazerem nada. Não deram importância, porque ele, além de professor, ele era vice-diretor da escola. Então, as pessoas viam. Eu tinha tive medo professoras... Não, e entra isso que tu colocasse, né? Esse poder que as pessoas têm e o aluno está vulnerável, e né? Ele não uma menina pequena, só né? Comigo, ele fazia com outras meninas, mas eu era mais, porque como eu fazia o voluntariado à tarde, eu estudava de manhã e fazia voluntariado à tarde. Tinha um contato e como maior. Eu era muito menina, assim, de não ter namorado, de não, muito reservada. Então, acho que ele se aproveitava disso. Hoje eu vejo dessa forma. Claro. Sim, mas não enxergavas na hora. E não parou por aí, não é, Júlia? Mais tarde, já no emprego, né, enquanto modelo, trabalhando, enfim, com comunicação, continuasse sofrendo esse tipo de assédio. Eu sofri quando eu comecei a trabalhar na TV, e aí eu era assistente de palco, e eu sempre fui muito séria, assim, no trabalho, né, e sou até hoje, acho que até pela história antiga que eu passei, né, que foi essa sucessão de coisas, né, que aconteceu. Então, no trabalho, eu sempre fui muito fechada. Então, quando eu trabalhava normal, e um dia o apresentador da TV disse assim, Júlia, eu vou te levar até em casa. Tá, ok. Né, nós trabalhávamos juntos, ele sabia da minha postura. Né, eu trabalhava em dupla, eu e uma outra menina, só que nós éramos várias meninas. E as outras eram, né, a gente sabe que nem todo mundo é como a gente. Né? Então, tinha outras meninas que facilitavam e tinha outras que não. E aí, ele me oferecendo carona, ele parou na frente do motel e disse assim, Júlia, e aí, topas? E eu disse, não, nem pensar. E ele ficou insistindo. Mas aí ele viu que não, né, que não ia rolar, mas ele nunca desistiu. Ele ficou ainda, olha, gente, 1 mês ou mais. Aí eu tive que desistir, eu larguei a TV por esse motivo. Quer dizer, aí ela teve foi um momento em que ela teve, de fato, que se posicionar, né? E realmente para poder lidar com isso. Marlise, quem sofre esse tipo de assédio, qual seria a melhor forma de lidar com isso? No trabalho, que acontece muito, como as meninas bem relataram aqui, na escola também acontece muito frequentemente. Na realidade, não existe um local onde mais aconteça. Todas as mulheres estão vulneráveis em qualquer ambiente. Mas uma coisa que eu quero salientar, que a gente estava falando antes, não é só as mulheres que sofrem. Exatamente. Os homens também sofrem assédio sexual. Eu já vi assim, num trabalho... O último emprego que eu tive, que agora eu tenho meu trabalho em casa com doces, né? E salgados, bolos, essas coisas que eu faço. Mas o último trabalho que eu estava, tinha uma colega minha e tinha um professor que chegava... Eu trabalhava no refeitório, na merenda, né? E tinha uma moça lá que era auxiliar, né? Administrativo. E chegou um professor muito bonito, assim, mas era um cara com uma postura, né? E ela começou a gemer na mesa, a falar, assim, de um jeito, assim, o cara perdeu a linha, né? O cara assim, ficou vermelho, sabe? Sim, sentiu mal.
Aí o cara se levantou, o cara até ia tomar chimarrão com a gente, mas o cara se levantou e não foi mal educado nem nada, se levantou e saiu, né? Aí a outra diz assim, ai fulana, para com isso, que horror. Ai, eu não resisto, ai. Uma coisa assim que não, pô, tu tá abusando, né? E outro caso que aconteceu foi numa festa beneficente que eu e a Fernanda a gente faz, que é o Entre Nós, que tem a ver com o nome do programa dela. A gente aliançou para fazer um evento entre nós, né, com os artistas. E a TV Cidade colabora, né, com isso, com esse evento. Tava a gente lá, preocupadas as duas com a organização da festa, e uma moça que eu conheço chegou no meu esposo e diz assim para ele, ô, Marcelo, tu bebe? E ele, não, porque ele não bebe muito mesmo, ele não é de muita bebida, né? E ele é muito tímido. Inclusive, ele vai ficar até meio bravo comigo, mas foi um fato que ocorreu e que para tu ver que os homens também passam por isso. É importante que isso seja esclarecido, né? Porque quando se fala em assédio sexual, geralmente a mulher talvez seja uma das maiores vítimas, mas os homens também sofrem. Também passa. Então, ela pega e diz assim, não, bebe. Ele disse, não, tu não dança? Não. Aí ela disse, tá, e sexo? Tu não faz? Mas foi direto, assim. Segundo ela que veio me contar, porque ele ficou furioso, assim, sabe? Ele ficou bravo com ela, ele não falou, mas a cara dele dizia, o rosto dele dizia que ele estava bravo com aquilo ali. Claro. E aí ela veio assim, eu desci do palco, né, que eu estava cantando com o Dija na hora, e até o Zé estava filmando, assim, eu desci e fui ali para cumprimentar todo mundo, né? E ela, ai, o Marcelo tá furioso comigo. Ai, porque eu não sabia porque eu fui fazer uma brincadeira. Tá, mas o que tu disse para ele? Ela me disse. Quando ela me disse, eu disse para ela, pô, mas que intimidade tu tem com ele para tu dizer uma barbaridade dessa, né? Claro. Aí eu fui falar com ele, ele tava furioso comigo. Porque a culpa é tua. Porque não sei o que, eu digo, não é minha culpa, a mulher ela é abusada, ela fez isso contigo, mas tu te posicionasse, isso não vai acontecer mais. E as pessoas agem de diferentes maneiras nessas horas, né, Marlise? Por isso que é importante, e tem pessoas que até fingem que não aconteceu nada e deixam passar, dependendo do contexto. Não, o pior de tudo é quando existem uns grupos, que existem uns grupos de pessoas que, como aconteceu com ela, que eles estão vendo a situação acontecer, grupos de amigos, grupo na família, no trabalho, que muitas vezes eles estão vendo o que está acontecendo e eles estão botando tudo na surdina debaixo do tapete. Claro. E aí, quando tu fala, tu é errado ainda. Tu vai te posicionar, tu é que está errado. Tu é que desse a chance, foi tu que é a culpada daquilo ali, sendo que não é. Claro. Como lidar com isso, Marlise? Qual seria a melhor solução nessas horas? Assim, eu acredito na educação, que era o que nós estávamos falando um pouco hoje no início. E eu acho que hoje temos obrigação de educar diferente, tanto as filhas mulheres quanto os filhos homens. Porque estes filhos homens que fazem essas coisas foram criados por mulheres também, e por homens, né? Ou só pelas mulheres, porque nós temos um mundo feminino atuando muito intensamente, né? Então eu acho que é a base, tem que se trabalhar. Aqui nós temos pedagoga, professora, nós temos, ela é artista, tu é comunicadora, né? Eu trabalho com psicologia. Eu acho que todo mundo tem o compromisso de ter postura e transmitir essa postura e transmitir os limites. O que aconteceu ao longo dos tempos, né? E das épocas todas, se nós vamos ver historicamente, a mulher na ânsia de ocupar outros espaços, e ela também, eu acho que ainda não chegou no ponto dela se comportar como deveria se comportar, algumas, não vamos generalizar. Então vem um extremo, se eu fui tratada assim, eu trato assim. E vem o extremo, não veio ainda o meio termo, não veio ainda esse meio termo. Né? Esse comportamento de poder dizer o que quer, de poder assediar o marido, ou o parente, ou o namorado da amiga. Se eu sou assediada, por que eu não posso? Eu posso chegar, eu posso atropelar, eu posso fazer o que eu quero. E não é assim.
Não é assim. A vida privada virou uma vida pública. Há uma necessidade de se contar tudo que se faz sexualmente, em quatro paredes, a intimidade, sem se saber qual é o objetivo disso. Às vezes é aceitação, né? Aceitação. Nós temos pessoas saudáveis, pessoas doentes, pessoas super comprometidas, pessoas que usam drogas, como tu colocaste, usam bebida, usam uma série de coisas que comprometem esse comportamento lá. Então, agora tu contasse bem, não bebe, não fuma, não isso, o que tu está fazendo aqui? Ora, eu sei me divertir sem todas essas coisas que algumas pessoas... E ela queria arrancar dele de alguma forma... Alguma coisa. Que ele se interessasse. Exatamente. Tu tem que me... Exatamente. Tu não... Exatamente. E isso nós vemos no comportamento, às vezes, de uma mulher adulta que não quer ser adulta, né? Eu até ia brincar agora contigo, que tu chamou meninas. Não, eu sou uma pessoa da terceira idade. Eu vou completar 60 anos esse ano. Eu tenho que me comportar como alguém da idade. Eu posso estar mais moderna, eu posso me sentar no chão e vão me ajudar para me levantar, porque não é a mesma coisa que a Júlia, que tem 23 anos. Sim. Né? Que tu, a mesma coisa. Então, uma amiga uma vez me disse, ela era da arte, eu aprendi horrores com ela. Ela faleceu recentemente, que é a Berê Firossolto, que era da dança, da arte, que fez inovações em Pelotas. Uma vez eu olhei para ela e digo assim: tu tá bem, tu tá que é uma guria. Diz ela: para aí, não estou bem. Se tu tá me achando que eu tô uma guria, eu não tô bem. Porque é isso, hoje todo mundo quer estar. E ela me chamou a atenção de uma coisa lógica. Eu jamais vou ter a idade que tem hoje a Júlia, mas eu já tive. Agora, se eu quero me vestir como, agir como, etc. Então, esses extremos que hoje a mulher quer, já que eu não pude fazer isso em tal idade, eu faço agora. Já que eu fui assediada, eu faço agora. É um salchão amarrado, né? Exatamente. Então, esse comportamento feminino... esse comportamento feminino está inadequado, esse comportamento masculino está inadequado, pois se esses homens que foram, às vezes não, muitos do mundo machista, no mundo patriarcal, como tu abriste o programa, eles também foram obrigados, às vezes, a se iniciar sexualmente aos 10, 11, 12 anos de idade, porque eles seriam considerados gays, que não existia essa palavra, se eles não se iniciassem. Isso foi uma violência com esses homens, mas nem todos os homens que foram violentados dessa forma, dentro das famílias, ou onde eles frequentavam com um pai extremamente machista e violento, se tornaram homens violentos, mas alguns se tornaram. Tanto que muitos pais, a primeira coisa que faz com um filho que tem uma ideia diferente, às vezes o filho é mais quieto, mais observador, é um menino que é mais amigo da mãe, o pai já fica preocupado. Ih, esse filho é bicha. Isso aí. Bem isso. O filho é bicha. Aí a primeira coisa que ele faz o quê? É jogar leva para um bordel. Leva para um bordel que é para ensinar ele a ser homem. E isso não é coisa... E se o menino não fizer aquilo ali que o pai quer, já não é mais o filho preferido. Isso, que é o que nós debatemos no outro programa, não é mais... né, Marlise? Que na realidade essa questão que o homem também sofre do machismo, desse estereótipo de ter que estar sempre correspondendo. E hoje, quando as meninas são entusiasmadas a ter esse comportamento agressivo para ficar com alguém, para paquerar alguém, nem é mais paquera o nome, né? Agora é ficar. O nome é ficar há muito tempo, mas vai mudando conforme a geração, né? Mas o que acontece? Tudo é a mesma coisa. Ela é incentivada, se tu quer, tu não pode perder, tu tem que ir para cima. Se tu quer, tu tem que transar hoje no primeiro dia. Então, essas coisas são agressivas. Então, algumas meninas não se abalam com isso, porque elas têm estrutura, Isso não é hoje. Isso não é hoje. E outras ficam perdidas com esse comportamento. Olha aqui, eu trabalho desde os 11 anos de idade, por necessidade de trabalhar, de ganhar o pão de cada dia, né? Então, com 12 anos eu já estudava à noite. Claro. Com 12 anos eu fui estudar à noite. Então, tu imagina, eu numa escola cheia de adultos, pessoas com 30, com 20, com 40. Uma menina. E o mínimo que tu via era 16 anos. E eu a única com 12. Diz assim, tu é uma criança. Quem é que vai gostar de ouvir que tu é uma criança? Claro. Ninguém gosta. Tu quer ser inserida no Isso grupo. Tudo está dentro do sistema da educação. Claro. E se tu não tem uma cabeça boa, tu te perde. Não vai saber como lidar com isso. Te perde. E falando dessa questão da educação, que a Marlise tocou no assunto agora há pouco,
houve um caso de assédio sexual recentemente, que inclusive gerou esta matéria do dia 12 de abril de 2017 da revista Veja, que ela diz: eu sofri assédio sexual. Então, motivadas pelo assédio que sofreu a figurinista de uma outra emissora, por um ator global muito famoso, que inclusive reconheceu que errou, reconheceu que praticou o crime, porque hoje em dia o assédio sexual desde 2001 é considerado crime, né? E ele disse o quê? Que na realidade ele pertenceu a uma geração onde isso era considerado normal. E alguns outros atores defenderam ele. Um outro ator muito famoso também disse: mas elas são mulheres, isso é normal de acontecer. Quer dizer, então, muitas artistas, mulheres famosas, celebridades, nesta matéria da revista Veja, justamente tiveram coragem, apoiaram a figurinista que passou por esse episódio tão desagradável e contaram também, assim como nós estamos fazendo aqui hoje, das suas experiências com este assunto. E a mesma matéria da revista Veja publicou um dado muito interessante, que é o mapa do assédio sexual no país, que agora o Paulo vai colocar para vocês na tela e vocês vão poder conferir melhor conosco sobre isso. Que diz o seguinte: foi um estudo realizado em fevereiro deste ano e o levantamento envolveu 1.051 mulheres maiores de 16 anos de 130 cidades brasileiras, onde 40% sofreram algum tipo de assédio nos últimos 12 meses. Então, quais foram os dados levantados, né? Afirmaram que sim, entre mulheres entre 16 e 24 anos, 70% delas. Entre 25 e 34 anos, 52%. Entre 35 e 44 anos, 35%. Entre 45 e 59 anos, 19%. E acima de 60 anos, 10%. Quer dizer que, bem, como as meninas bem colocaram aqui, existe inclusive uma faixa etária onde isso costuma acontecer, de repente. Mais frequência, não é mesmo, Júlia? Foi o teu caso que aconteceu na escola e a Carice também. Todas muito jovens já passavam por esse tipo de experiência, não é? Não existe lugar hoje, parece, não. Né? Eu, esses tempos, até no banco, e hoje eu fui ao banco, abri conta, né, uma conta universitária, e aí o gerente, né, como deu problema, o gerente veio me atender, um senhor mais velho, assim, idade para ser meu pai. Ele disse assim para mim, tocou na minha mão, né, depois de alguns minutos de conversa, e eu pensando, ele vai me ajudar no processo de abrir uma conta. Ele tocou na minha mão e disse assim: tu pode vir aqui depois das 7h30, quando o banco estiver fechado, para a gente conversar melhor. Mas me passa teu telefone. Eu nunca vi isso na minha vida, né? E o que é isso? Assédio. E existe uma diferença também que muitas vezes as pessoas comumente podem confundir. Existe uma diferença, não é, Marlise, de assédio sexual e assédio moral, né? Sim. Explica um pouquinho dessa diferença para o público que está em casa. Sim, o assédio sexual nós falamos sobre ele todo o tempo, né? O que ele significa. E o assédio moral é quando eu intimido a outra pessoa, né? Não é também uma explicação científica, essa minha, mas é quando eu também intimido o outro com coisas sobre ele. Quando eu conto coisas sobre aquela pessoa, né? De uma forma que eu estou difamando a pessoa. Que por isso que eu iniciei o programa, quando foi a minha fala, dizendo de que quando temos os casos, nós não temos só a versão dessas pessoas, nós temos muitas histórias envolvidas, tá? E a gente pode cometer o engano de falar o que não é sobre o outro. Então, são assuntos que deveriam ser falados para que mais jovens, mais pessoas, mais mulheres ou mais homens assinalassem isso que está acontecendo, para que de alguma forma pare. Né? Eu sempre digo que nós vamos parar de falar sobre sexo, quando isso for de uma forma livre, mas no sentido livre de aceitação das pessoas que fazem, que hoje não temos. Nós estamos discutindo justo que não tem aceitação dos outros. E o assédio moral é quando eu falo daquela pessoa de forma que eu abalo a imagem dela para contratarem ela para o trabalho, as pessoas ficam com essa visão. Isso já me aconteceu também. Ficam com essa visão do que é dito pela primeira vez. Né? E nós somos seres que falamos, nós somos seres humanos que gostamos de falar e que tem discussões de determinados profissionais de várias áreas que falam isso, o ser humano é fofoqueiro. Todo mundo gosta de dizer assim, eu sei, eu ouvi essa história, mesmo sem ter ouvido, e ela passa como um telefone sem fio.
né? E ela não pode ser falada dessa forma, por quê? Porque ela pode prejudicar muito num emprego que não conhece Já me aconteceu. a nenhuma de nós e que ouviu falar da Marlise, né? Da Júlia, da fica Carisa, rotulada. e fica rotulada, vira um chavão, né? Vira o chavão. Né? Meninas, eu gostaria de agradecer imensamente mais uma vez a participação de vocês aqui no programa, com certeza. O pessoal também aí de casa deve ter gostado muito dessa discussão, que é importante, é preciso que cada vez mais nós falemos sobre isso, não é? Com Agradeço certeza. então a presença de vocês aqui conosco e eu vou encerrar o programa fazendo um teste com o pessoal que está em casa, com as meninas, com todas aqui também presentes, que foi feito por um site que é o www.jw.org, que ele também é um site que estuda estes fenômenos de assédio sexual, assédio moral, enfim. E eu vou deixar aqui, corram aí, vocês que estão aí em casa, corram, peguem caneta, peguem papel, que eu vou fazer um teste aqui com vocês, justamente para nós reconhecermos em que situação um assédio sexual pode ocorrer e como que nós, de repente, conseguimos lidar com isso, porque o assédio sexual ele acontece muito na surpresa, realmente. A gente nunca espera que isso possa acontecer, ele sempre pega a gente de surpresa, né? Então, como seria a nossa reação caso acontecesse isso com todas nós, como nós agiríamos nestes casos? Então, o Paulo vai colocar aí para vocês na tela a perguntinha e vocês escolham uma letra que melhor caracteriza a resposta que vocês acreditam ser a correta para essa pergunta. Então, teste assédio sexual. No ensino básico, os meninos puxavam a alça do meu sutiã e diziam coisas ofensivas. Por exemplo, como eu me sentiria muito melhor se fizesse sexo com eles. Né? Aí, Coreta, que são nomes fictícios, não é, pessoal? Para não expor essas mulheres que participaram dessa pesquisa e originaram o teste. Então, qual seria a melhor resposta? Você acha que Coreta foi vítima de A, uma brincadeira, B, flerte ou C, assédio sexual? A segunda questão. Uma vez no ônibus, um menino começou a dizer coisas obscenas para mim e a me agarrar. Eu bati na mão dele e disse para ele sair de perto de mim. Ele olhou para mim como se eu fosse doida. Aí as respostas, as opções, né? Em sua opinião, Candice foi alvo de A, brincadeira, B, flerte ou C, assédio sexual? A próxima. No ano passado, um menino ficava me dizendo que gostava de mim e queria ser meu namorado, apesar de eu viver dizendo não para ele. Às vezes, ele vinha acariciar meu braço. Eu falava para ele parar, mas não adiantava. Daí, certa vez, enquanto eu estava amarrando o sapato, ele deu um tapa no meu traseiro. Betânia. Qual seria a resposta ideal? Letra A, flerte, B, brincadeira ou C, assédio sexual? Qual vocês acham, então, que seriam as letras mais indicadas, pessoal? Eu acho que todas é assédio. Com Então, certeza. quem Senão marcou? nós ficamos Se a pessoa não quer namorar, o cara está insistindo, né? Então, E temos que Também me ensinar aconteceu, assim, os 4 filhos anos, desde cara, pequenos assim. e depois o jovem que só vai acontecer um namoro e uma vida sexual se duas pessoas querem. E não se ensina. Então ele tem que aprender que alguém pode não querer. Ele pode ser lindo, maravilhoso, ela linda, maravilhosa, e tem que aprender. É verdade. Isso aí não também. te quis. Ainda assim, tudo já aconteceu. E com aí tu Marisa. vai chorar, sofrer, mas tu tem que resistir a isso. Olha, Só 4 que anos o um que é rapaz. ensinado hoje? Tenta porque ela vai ceder. Ela vai ceder. Tenta porque tu consegue. Não desiste. Aí O tu diz namorado assim, está terminando o namoro e tá lá todo mundo dizendo, tenta, pode... A pessoa não quer mais. Exatamente, a pessoa não quer mais. Então nós temos que ensinar assim, olha, tu pode ser rejeitado uma vez na vida, ou 2, ou 3, não sei quantas vezes tu pode ser rejeitado. Se não, e aí tu vai te frustrar, tu vai sofrer, tu vai chorar, mas é assim a Tem um vida. cara A vida que- amorosa é assim. Vai Tem seguir um cara adiante. aqui Vai em seguir Pelotas, adiante. Tem um doente aqui em Pelotas, para encerrar, tem um doente aqui em Pelotas que ele não foi só comigo que ele fez. Sabe que eu conheci ele numa festa do carnaval, ali no Cruz de Malta da 15. Tá, na hora, assim, foi um flerte, assim, sabe? Mas foi uma coisa de carnaval. Não foi uma coisa que eu queria pra mim, né? E tu sabe que aquilo rendeu. Ele conseguiu falar com um amigo meu, pegou o endereço da minha Insistiu. casa, pegou meu telefone. Um dia eu tô muito bem em casa, sexteando, pá, na porta, me levantei e fui abrir o cara.
E ali começou. É. Ali começou. Sem limites. Sem né? limites, Sem saber que, Eu olha, cheguei ao tem ponto de dizer, pessoas eu vou que chamar a podem. polícia, Para se tu acontecer não alguma parar, eu vou coisa, chamar a até para polícia. ficar. Claro. Só se Então, duas lindo. pessoas querem. Aí depois de algum tempo eu descobri que ele estava dando em cima de uma amiga minha. A mesma coisa, para tu ver que ele faz com todo mundo. Exatamente. Aí ela estava se achando, estava feliz, né? Que o cara estava afim. Eu digo, olha, tu não vai atrás, porque ele é assim, ele dá em cima de todo mundo. Com certeza. Ele insiste, tu não quer, ele fica te incomodando. E se tu ficar com ele fica contigo, ele fica com a outra, ele fica com a outra. É um cara chato. Claro, e Novamente, outra a coisa, questão- não se pode lutar pelas coisas com meios que eu seja violento, com meios que eu seja mais tu diz insistente que dessa não, mais forma, ele em insiste. tudo. Eu não posso lutar por um trabalho que estão me dizendo não e que estão me dizendo alguns motivos. Eu posso lutar se eu achar que, bom, eles não enxergaram direito essa minha pessoa. Mas assim mesmo eles podem me dizer não. Pode. E a gente não pode lutar com meios inadequados, com meios que não têm moral, com meios não éticos. Não podemos. E nas relações as pessoas estão lutando porque não sabem sofrer. Bom, estão botando, é um assunto para outro programa. Há muito tempo, vídeos com a transa que filmaram com a menina, ou o amigo filmou sem a menina ver, etc. E vai para a internet. Como depois forma que vai de se pra... vingar, como inclusive, forma de desse vingança por parceiro. não A pessoa não aceitar quer, que a pessoa terminou. não quer que terminou. Os relacionamentos se iniciam e terminam. Alguns seguem a vida inteira, até velhinhos, até que a morte os separe. Alguns, outros não. Outros terminam em um ano, em um mês, em dias, terminam. E tudo faz parte, o não faz parte da vida, não é, Marlise? Exatamente. Nós aprendemos muito com ele e Exatamente. temos que tocar adiante. Acho que tu não Pessoal sei que como está é em que tu casa, conhece. muito obrigada pela presença de vocês, estarem aqui assistindo o nosso programa. Nos encontramos novamente na quinta-feira, às 6h30 da tarde, ou então nos horários alternativos, que vocês podem conferir no site www.tvcidadepelotas.com.br. E como o pessoal comentou aqui, a resposta certa para quem participou da enquete é todas a letra C. Nos vemos então semana que vem. Até mais. Bom final de semana a todos. Fala sério. Fala sério aí. Fala sério. Fala sério. Ai, fala sério.